E aí pessoal, tudo bem? Dessa vez a gente está trazendo um vídeo diferente também, que são aqueles vídeos especiais e adicionais que nós publicaremos ao longo da semana. E é um vídeo bem bacana porque nós vamos apresentar detalhes da história de dois quadros que certamente marcaram as pessoas que viveram nas décadas de 1980 e 1990. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Bom, vocês já perceberam que esse é um daqueles vídeos especiais que a gente publica ao longo da semana para trazer fatos que geraram algum engajamento interessante nas redes sociais do Maringá Histórica. Aliás, se você não nos segue, siga aqui, todas elas, no Facebook, no Instagram e, claro, aqui no nosso canal do YouTube. A gente veiculou em nosso story há algumas semanas a imagem de dois quadros muito icônicos que foram referência das pessoas que viveram nas décadas de 1980 e 1990. Um deles é de um dinossauro andando numa rodovia e o outro de um menino chorando. E a pergunta foi bem simples: se vocês se lembravam desses quadros. Praticamente, para as duas perguntas, nós tivemos a resposta de 50% de pessoas que lembravam e, obviamente, outros 50% de pessoas que nunca ouviram falar sobre esses quadros. Mas o bacana é que a gente vai trazer detalhes. Da onde surgiram essas imagens, por que elas foram tão importantes para a memória de muitas pessoas e, inclusive, algumas lendas urbanas que estão por trás de suas histórias. É bacana que lá no Instagram nós fizemos uma pergunta aonde essas pessoas se lembravam desses quadros e apareceram dezenas de respostas bastante interessantes, da casa das outras pessoas, de vizinhos, da minha própria casa, da casa da minha avó, que eu tinha muito medo desse quadro. É bem interessante a gente contextualizar um pouco por que esse quadro despertou tanto a atenção, tanto interesse dos jovens, das crianças na época. Bom, primeiro, para quem viveu como eu, os anos de 1980, o início da década de 1990, um quadro ou um filme que hoje parece muito simples, que parece até muitas vezes tosco, algum tipo de efeito visual, de efeito especial, gerava muito a curiosidade e o interesse dos jovens daquela época, que tinham pouquíssimo acesso à tecnologia daquele período, os videogames arcaicos que estavam chegando, não tinha internet, TV a cabo era um artigo de alto luxo, então nós convivíamos com poucas informações que estavam à nossa disposição. E esse é o motivo de que a gente se lembra tanto de alguns fatos que parecem banais, como a história desse quadro, que certamente você se lembra. Para falar desse quadro, é importante a gente falar um pouquinho sobre o autor dessa obra. Giuseppe Reichmuth é formado na conceituada Escola de Artes Aplicadas de Zurique. Os dois quadros que lançaram o artista para o mundo todo foram produzidas em técnicas de hiperrealismo, que foi uma técnica que o Giuseppe Reichmuth não visitou mais, curiosamente. O primeiro desses quadros é intitulado Zurich Ice Age, ou A Era do Gelo de Zurique, que foi pintado em 1975 e mostra uma belíssima paisagem que, mais uma vez, você não consegue identificar se é uma foto ou se é uma pintura hiperrealista. Inclusive, essa obra se tornou um dos cartões postais mais utilizados naquela década de 1970 para quem visitava Zurique. E o segundo quadro, que coloca o artista em evidência mundial, tem uma história bem interessante e é um dos objetos de estudo do nosso vídeo de hoje. Albert Ernst
um suíço, dono de um ateliê que havia conduzido a impressão de pôsteres e postais, fez uma encomenda ao artista Giuseppe Heinschmuth para que eles pudessem participar de uma exposição que iria acontecer na Basileia. O nome dessa exposição era Grum 80, ou Green 80, ou Verde 80. Inclusive, esse tema motivava as obras que iriam ser expostas nessa exposição, ou seja, deveria mostrar o verde, fazer relação com a cidade da Basileia, um céu azulado, enfim, um contexto que pudesse se relacionar com a temática daquela exposição. Giuseppe Heinschmuth entregou uma primeira ideia de quadro, mas quem encomendou, o Ernest, não gostou muito. Ele queria algo mais pitoresco que pudesse despertar a curiosidade das pessoas que iriam participar como visitantes daquela exposição na cidade da Basileia. E foi quando, a partir dessa recomendação de quem encomendou aquela obra, Giuseppe Heinschmuth tem a brilhante ideia de vincular um dinossauro transitando em uma situação contemporânea. A primeira ideia que o Giuseppe teve foi apenas um dinossauro passeando por um vale com montanhas verdes e um céu azulado. E por isso o Ernest não gostou muito, achou que aquilo não tinha grande repercussão artística para as pessoas que estivessem visitando a exposição. Inclusive, se você analisar com calma essa obra, vai perceber que existem o que a gente chama hoje de easter eggs, informações adicionais escondidas nas imagens que indicam que aquela obra fazia referência à cidade da Basileia. Se você olhar com calma, vai perceber que existe uma placa sobre a autopista escrita Basel, que significa Basileia em francês. Ou seja, que a pessoa que estivesse naquela pista estava possivelmente a caminho da cidade da Basileia. E há muitas informações nesse quadro interessantes e que vale a pena você dedicar um tempo para analisar. Quem acha que o Giuseppe Heinschmuth ficou milionário com essa obra se engana, porque ela foi encomendada, sabe por quanto? Por 4.000 francos. Se engana porque ela foi uma encomenda, e por isso que quando você olha os quadros espalhados pelo mundo inteiro, dezenas, centenas de milhares de reproduções que nós já tivemos, que inclusive tem variações de cores entre uma e outra, mas sempre com a obra exposta no seu contexto original, a gente não vê a assinatura do seu autor, Giuseppe Heinschmuth. Mas me diz aí, você conhecia a história desse quadro? Quadro que a gente publicou, que despertou o interesse de muitas pessoas que nos seguem no Instagram, foi o quadro que se chama O Menino Chorando ou O Menino que Chora, que muitas pessoas, especialmente crianças, tinham medo quando viam esse quadro, porque diziam que ele trazia uma maldição para aqueles que o possuíam. Mas da onde teria surgido essa história e por que isso impactou tanto as pessoas naquele período? Fica aí que a gente vai contar mais essa história para vocês nesse mesmo vídeo. Mas corre, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque toda semana a gente traz muita história sobre Maringá, histórias que se relacionam também com o passado dos maringaenses. O tabloide britânico The Sun publicou em julho de 1985 uma matéria sobre um incêndio que teria acontecido em uma casa no norte da Inglaterra. E, pasmem, o único objeto que sobreviveu ao fogo intenso foi a pintura de uma criança chorando, que estava assinado por um pintor chamado Giovanni Bragolin. Um bombeiro chegou a declarar que diversos outros incêndios ocorreram e que, misteriosamente, o mesmo quadro havia sobrevivido das chamas desses incêndios. Nos meses seguintes, o mesmo tabloide
publicou relatos de dezenas de pessoas que possuíam aquela obra. Elas faziam parte de uma série de obras produzidas por Bragolin que mostravam crianças chorando. E por serem quadros baratos dessa coleção, o The Sun estimava que 50 mil pessoas na Inglaterra possuíam um dos quadros dessa série produzida naquele período. Por isso, a matéria sensacionalista que foi veiculada no tabloide no dia de Halloween fez com que dezenas de milhares de leitores começassem a mandar as suas cópias daquelas obras para o jornal. E o jornal teria organizado uma grande fogueira para queimar as obras que estariam amaldiçoadas. A partir da década de 1980, as cópias dos quadros do Giovanni Bragolin começaram a ser vendidas aqui no Brasil. E na década seguinte, a história virou lenda urbana de que as obras estariam amaldiçoadas. Mas o Brasil sempre vai além, né? E muita coisa nova surgiu nessa história a partir daquele período. A lenda urbana era a seguinte, de que Bragolin era um pintor fracassado e que ele havia feito pacto com o diabo para obter sucesso. Ele teria então sonhado com crianças que eram torturadas e sacrificadas, as quais inspiraram ele a pintar a série que ficou mundialmente conhecida. Ele também teria escondido mensagens subliminares nos quadros, indicando que as crianças na verdade estavam mortas e que inclusive no início da década de 1980 ele teria dado uma entrevista para o Fantástico, aonde ele suplicava que as pessoas queimassem os seus quadros, porque eles estavam amaldiçoados pelo diabo. Há uma outra história também que ele teria pintado um dos quadros mais famosos dessa coleção, O Menino que Chora, da seguinte maneira. Esse menino era o seu filho, tinha pavor de fogo e a mãe teria acendido alguns fósforos induzindo que iria queimá-lo. E isso fez com que a criança chorasse. E nesse momento o Bragolin pintou o quadro. O seu filho então teria morrido semanas depois por motivos desconhecidos, mas que foram induzidos por crises de pânico, de ansiedade, de medo. Bragolin e sua esposa teriam morrido meses depois, em um incêndio que teria ocorrido em sua residência. Bom, vamos para a verdade, os fatos, o que vale para um pesquisador e um historiador. Primeira coisa, os quadros realmente eram produzidos em alta escala. As obras daquela série de retratos de crianças chorando são intituladas Childhood, que significa infância. Elas também foram inseridas nessa polêmica matéria sensacionalista produzida pelo The Sun. Bruno Amadil, o tal pintor maldito por trás de Giovanni Bragolin, ele era italiano, não tem nada a ver de ser espanhol e nunca usou aquele tal de pseudônimo Franciotti Sevilla. Ele criou a série também para ganhar dinheiro, mas ele também pintava natureza morta e paisagens. Os modelos usados para os quase 30 quadros foram encontrados nas ruas de Veneza, em parques ou mesmo em escolas. Não há qualquer evidência que Bruno, que morreu inclusive em 1981, tenha dado uma entrevista ao Fantástico em 1980 pedindo para que as pessoas queimassem os quadros. Nos anos de 1980, o The Sun enfrentava uma rivalidade muito grande com um outro tabloide chamado Daily Mirror. E o editor Kelvin Mackenzie alimentou, esticou a história para que desse um ar sensacionalista e fizesse as pessoas comprarem o The Sun. A maioria dos incêndios ligados aos quadros tinha uma explicação lógica. E por que o bendito do quadro não queimava nesses incêndios? Alguns teóricos afirmam que ele não queimava por inteiro, queimava geralmente nas bordas e tal, mas sobrevivia aos incêndios porque eles eram impressos em uma espécie de compensado de alta densidade, que demora a pegar fogo. Então, um pouquinho da história por trás do mito do quadro do Menino que Chora. E aí, gostaram demais desse vídeo do Maringá Histórico? E por que ele tem relação com a história da nossa cidade? Porque esses quadros também transitaram ou ainda estão expostos nas casas de algumas pessoas que moram aqui em Maringá. Mas eu quero saber,
Qual a última vez que você viu um desses quadros e aonde eles estavam? Deixa aqui nos comentários para nós. E se você de fato gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque a gente precisa chegar a mais pessoas para preservar a nossa memória. Vocês já sabem, mas é sempre bom lembrar: há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!